Do Heleno Rotai, Rádio Serviço. 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje. Mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, estou recebendo também, para minha alegria mais uma vez, minha querida amiga médica, ginecologista e obstetra da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, grande botafoguense, doutora Célia Regina da Silva. A nossa ouvinte Carolina Santos mora em Duque de Caxias, na minha querida Baixada Fluminense, e mandou mensagem dizendo que está com muito sangramento no período menstrual e ela gostaria de mais informações sobre este assunto, menstruação excessiva. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio e doutora Célia. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi e dizer para o nosso ouvinte que esse problema que ela mencionou é muito mais comum do que se pensa. E ninguém melhor, na minha opinião, do que a professora doutora Célia Regina Silva para falar de um assunto que na clínica dela, eu diria que é praticamente o dia a dia. Problema esse que tem várias causas, que acarreta algumas complicações, dentre elas, óbvio, anemia. É tão comum a mulher chegar muitas vezes para nós clínicos com uma anemia e o interrogatório, a anamnese, é sobre o ciclo menstrual. E aí vem a história, doutor, abundantemente, eu preciso de 2 pacotes de absorventes cada ciclo, é uma quantidade excessiva. E aí, obviamente, que a gente vai encaminhar o ginecologista, que nessa situação é o dono da questão. Célia, mais uma vez, 1000 obrigados por você abrilhantar o programa Serviço Saúde e trazer informações que eu tenho absoluta certeza serão muito úteis para a família Tupi. Um bom dia para você. Bom dia, Silvio. Bom dia, Helena. Bom dia, Regina. Bom dia, família Tupi. Realmente é um assunto que nós temos no consultório com muita frequência. Essa menstruação excessiva, ela pode ocorrer por várias causas, mas o que é uma menstruação excessiva, né? É importante que a mulher relate para o ginecologista se ela tem, por exemplo, seu absorvente ou tampão vaginal durando menos de 2 horas, necessitando uma reposição. Se ela tem saída de coágulos com frequência na sua menstruação. E também o sangramento, se ele excede 7 dias. Isso são informações fundamentais para o ginecologista. E um outro detalhe é aquela que refere que usa mais de, por exemplo, 7 absorventes cheios ao longo do dia. São parâmetros que ajudam o ginecologista a ter ideia do quanto ela tem de perda. Agora, a informação também é importante para saber se é uma perda aguda ou se já é crônica ao longo da vida dessa mulher. Me diga uma coisa, Célia, vamos separar então as duas situações, que provavelmente a mais comum é quando a mulher diz que começou a perder sangramento em excesso. Qual é a tua conduta como médica diante de uma situação dessas? Quais são as patologias que mais comumente causam isso e quais são os exames que normalmente você recomenda que sejam feitos? Bem, se é uma perda aguda, é importante que ela seja avaliada em relação à questão da anatomia, se ela tem a presença de mioma. Não é presença de mioma qualquer. Existe um mioma que nós chamamos submucoso, que fica no interior do útero. Esse causa sangramento. Ele pode ser bem pequeno, mas ele pode causar sangramento. Além disso, existe uma outra patologia que ocorre intrauterina, que é o pólipo, que é uma espécie de uma bolinha que cria intrauterino e que também vai causar cólica e sangramento excessivo. Existe uma outra patologia que é a adenomiose, que é uma endometriose intrauterina, ou seja, a mulher menstrua, mas alguma menstruação fica retida e ao longo dos meses faz com que de um momento para o outro ela tenha uma menstruação excessiva. Essas são as causas mais comuns que necessitam uma investigação, inclusive com ultrassonografia.
E esta ultrassonografia, identificando essa patologia comentada, mioma ou pólipo ou adenomiose, requer um outro exame, que é a videohisteroscopia, que é uma endoscopia do útero, que não é um exame difícil de ser feito e que vai ajudar não só no diagnóstico, mas também no tratamento. Existem outras situações, Silvio, que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, essa mulher tem um sangramento aumentado, até então não tinha. Eu tenho que pensar numa possibilidade de gravidez e ela está tendo um abortamento. Isso é o primeiro exame que nós vamos pensar. É o beta-HCG. O beta-HCG. Agora, ela pode ter alterações, uma disfunção ovariana, que ao longo da vida vai fazer com que ela tenha menstruações mais intensas. Disfunções, por exemplo, como a síndrome do ovário policístico, que a gente pensa na síndrome como aquela que causa falta de menstruação, mas ela pode levar a irregularidade menstrual com aumento da menstruação. Mas temos que pensar que essa irregularidade virá acompanhada de outras características, aumento de pelo, acne, então o ginecologista vai classificar. Mas na sua área, Silvio, tem também causas de aumento de menstruação. Aí eu passo para o endocrinologista. Isso aí. É porque distúrbios da tireoide podem eventualmente vir acompanhados de alteração do fluxo menstrual. Quando a alteração é com relação ao excesso de fluxo, a primeira condição a ser investigada pelo endocrinologista é o hipotireoidismo, que é quando a tireoide para de produzir a quantidade necessária de hormônios. Fácil de ser diagnosticado, o hipotireoidismo tem como sua principal causa a doença de Hashimoto, dosa-se o TSH. O TSH vai vir lá nas alturas, como a minha querida Regina fala. E aí, diante disso, eu não vou dar hormônio para parar a menstruação, eu sequer vou encaminhar o ginecologista, desde que, obviamente, eu tenha no mínimo uma ultrassonografia que mostre que não há nenhum problema local. Porque nada, rigorosamente nada nessa vida de Deus impede que você possa ter dois problemas. Ela tem o hipotireoidismo e tem, de repente, uma adenomiose ou uma miomatose uterina. E aí ela, obviamente, vai precisar do Silvio e da Célia ao mesmo tempo. Continua. Tem uma pergunta aqui, ó. A Ângela Figueiredo, moradora da Penha, quer saber o seguinte, doutora Célia, onde é que entra a pílula anticoncepcional nessa história? Boa pergunta, porque já está entrando em tratamento para parar com o sangramento. Pois é, a pílula é uma possibilidade de tratamento, mas não é a única possibilidade. Então é importante a ida ao ginecologista. Tanto a Ângela como a Caroline precisam uma avaliação pelo ginecologista. É importante colocar dois aspectos interessantes, que são o início da vida reprodutiva da mulher, quando ela tem lá a sua primeira menstruação, de repente ela passa alguns meses, aquela menina sem menstruar, e quando volta essa menstruação, volta excessiva. O que é isso? Isso ainda é aquela imaturidade do comando cerebral para o ovário que ainda está ocorrendo. Entrar precocemente com pílula anticoncepcional em alguns casos não é o conveniente. Pode até ser necessário, mas tem que individualizar o caso. Agora, outro fato. Pode ocorrer irregularidade com menstruação excessiva naquela mulher na transição menopausal, aonde começa a ter a diminuição da produção de estrogênio e essa mulher também tem uma diminuição da progesterona, faz com que ela tenha uma menstruação excessiva e eu tenho que investigar. A mesma investigação que falamos antes, nós temos que pensar que ela possa ter mioma, possa ter pólipo, possa ter até o risco de uma tumoração, que nessa fase dos 40 anos, se ela for obesa, se ela for hipertensa, ela tende a ter o que nós chamamos de hiperplasia endometrial. O que é isso? Multiplicação de células dentro da cavidade uterina que podem malignizar. Então essa mulher tem que ser avaliada. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, mulheres que estão na menopausa há pelo menos 1 ano e ela ali caracterizou a menopausa,
De repente, passados 5 anos de menopausa, 3 anos de menopausa, ela tem uma hemorragia. Essa mulher tem que ir ao ginecologista, porque pode ser uma tumoração a ser investigada. Não é normal, não. Então, esse é um grande recado que não podemos deixar de falar. E com isso você me tirou a última pergunta que eu tinha. Tem um outro problema que a Célia acabou de me cochichar aqui. Existem doenças não necessariamente do campo da ginecologia, mas que podem favorecer sangramentos, como, por exemplo, distúrbios da coagulação. Dá um exemplo, uma condição que eu sofri muito, por exemplo, enquanto pai, com o meu filho André, a púrpura. A púrpura é uma condição onde há uma redução no número de plaquetas. A causa mais comum é a chamada púrpura trombocitopênica idiopática, que se atribui a uma condição autoimune ou até viral, e que normalmente é autolimitada. No caso do André, foi autolimitada depois de 6 anos. Olha, eu sou dobrado com meu filhote que está gravando o programa. Ele deve ainda certamente se lembrar dos perrengues. Ela tirava exame de sangue quase toda semana, plaqueta baixa. Evidentemente que o número de plaquetas baixas numa mulher no momento que ela menstrua vai provocar o que, Célia? Essa hemorragia, um sangramento aumentado. Não podemos deixar de falar de uma outra situação. A mulher com vida sexual ativa. Existe o risco dela ter uma inflamação dentro do útero e causada por bactérias, a mais comum, clamídia. E essa bactéria é tratável com antibiótico e ela causa aumento da menstruação, e essa mulher muitas vezes nem sabe que é portadora de clamídia, e o ginecologista é que vai diagnosticar isso. Perfeito. Doutor Silvio, para encerrar. Para encerrar, eu quero perguntar a Célia o que ela pretende falar na semana que vem, porque em termos de menstruação excessiva, o que eu como clínico te digo é que no meu dia a dia, no Hospital dos Servidores, atendendo, é muito comum a mulher chegar com certo grau de anemia. E aí, obviamente, que a investigação ela deve passar pelas alterações do fluxo menstrual. Certo. Célia, antes de você me dizer qual é o assunto da semana que vem, não sei se você se recorda do que a gente combinou, mas eu já sei. Tuas últimas palavras para a gente encerrar o programa desse domingo. Bem, eu acredito que o recado foi dado. Nós temos hoje aqui várias situações que serão pensadas. Por favor, as ouvintes passem para suas amigas, filhas de amigas, informem, porque é necessário tratamento que pode levar a condições clínicas, como Silvia colocou, anemias severas e consequências futuras. Semana que vem, síndrome alcoólica fetal. É muito importante que essa informação seja passada, porque tem consequências muito severas. Ok? E como a gente sempre falou, né, Célia, o objetivo do Serviço de Saúde, e desde que eu te trouxe aqui pela primeira vez, eu fico sempre muito agradecido a você pela gentileza de, em pleno domingo, disponibilizar uma fração da tua manhã para nos acompanhar aqui. A gente sabe o quanto que você é requisitada nas diversas sociedades que você faz parte, eu tenho muito orgulho disso, mas é para passar informações para os nossos ouvintes. Ninguém aqui faz diagnóstico, ninguém aqui ousa sequer indicar qualquer tipo de remédio para tratamento. O que a gente faz é orientação. Fazer, olha filha, tá vendo? Você ouviu a doutora Célia falar, vamos procurar o ginecologista amanhã sem falta. Isso não é normal. Esse é o papel do Serviço de Saúde, e a isso eu agradeço a Helena Rotai e Regina, a produção do programa, esta rádio maravilhosa, que me concede, eu diria que tão generosamente esse horário, e a você, Célia, por se disponibilizar para me ajudar nessa tarefa hercúlea. E não esqueça o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, fica lá armazenado. Quando quiser ouvindo, ouve. Maravilha. Doutora Célia, obrigado pela participação, minha amiga. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom domingo para a família Tupi, para todos nós. E o meu canal também, doutora Célia Silva. Todos nós na rede social hoje em dia. Isso. E o canal da rádio, que passa ao vivo no YouTube, fica arquivado também. Isso aí. Doutor Silvio, um abraço. Só não ouve quem não quer. Abraço, Eliano. Boa semana e até domingo que vem, 11h42. Show do Heleno.